Aleluia, que bom que você está aqui, meus amados irmãos. Estou feliz hoje que a igreja está cheia, nossos irmãos voltando de férias. Que bom que você foi. Eu fui lá em Mocaju buscar minha mulher. Se eu não fosse lá, ela não vinha. Não vinha. Quando ela vai para lá, ela não quer mais vir. Não buscar. Jesus falou, vai buscar tua mulher, pai. Eu peguei o carro, foi rapidinho lá. A mãe me ligou, menino, onde é que tu tá, que tu não veio almoçar? Já estou no Mocajuba. O que tu tá fazendo aí, rapaz? Vim pegar a mulher, ela não quer mais ir. É que é muito bom lá, meu irmão. Sair do que a mulher fica em pé lá. Tem um tá de pão amanteigado que inventaram lá em Mocajuba. Já comeu, Mundinho? Um tá de pão amanteigado, mas rápido. Eu comi um estreia, muito gostoso, cara. Eu falei para ele trazer para mim, de tão bom que é. Eu fui rápido lá e voltei. Fui só buscar minha mulher. É doido, hein? Eu já queria tomar minha mulher para lá. Se o cara deixar junto, meu Deus do céu. Sangue de Cristo. Que bom que você está aqui. Vamos abrir nossa Bíblia aqui em Gênesis 45. Que o Senhor colocou essa palavra no meu coração aqui. Fala sobre José, queridos irmãos. Tem tudo a ver com o que já foi falado, porque a gente vê aqui que a nossa vida, ela é forjada em muitos processos, querido. Toda família, querido, toda família é forjada em processos doloridos e tremendos. E a gente vai ver aqui que Deus chama essa família, uma família muito grande, aquelas antigas, né? 12 filhos Jacó teve. E ele teve o José, que foi o filho dele da velhice, a Bíblia diz. Ele amava muito José, até porque foi com a mulher que ele mais amava, que foi Raquel. Ele teve com ela José e Benjamim. Então ele se agradou muito desse filho dele, ele amava muito ele, até causava até ciúme em outros irmãos. Então, mas quando a gente vai estudar a trajetória de José, a gente vai ver que ele foi o que, queridos? Ele foi vendido como escravo. Já pensou você vender um irmão seu como escravo? Para uma terra tão distante? A Bíblia diz que ele foi vendido. Antes dele ser vendido, colocaram ele aonde? Lá numa cisterna, lá no calabouço, lá embaixo. Aí Judá, Deus tocou no coração de Judá, não vamos fazer isso com nosso irmão, não, vamos vender ele. Tudo por causa de quê, querida? De inveja, de intriga, de ciúme. Isso é um perigo dentro da nossa família. Essa foi a palavra que Deus me falou. Olha, fala para o meu servo, para aquela nossa igreja lá, que toda a família vai enfrentar esses processos. E esse processo aqui foi muito dolorido, querido. Já pensou, irmão? Você vendeu Jonathan, o profeta aí vendeu o Jonathan, um estrangeiro? Olha só o que é isso, querido. Olha onde chegou o ponto dessa família, de pegar o seu irmão caçudo e vender aos medianitas, aos estrangeiros que estavam encarapando o Egito. Foi isso que aconteceu na vida de José. Ele está com 17 anos quando isso acontece. Só porque o pai dele comprou uma túnica bonitona e deu para ele. E declarava que ele amava ele. Com certeza ele era um menino muito especial, muito bonito, muito obediente ao pai. Por isso que o pai tinha todo esse carinho e amor especial por ele. Porque ele viu uma luz muito grande nele. E ele era um grande sonhador. Ele contava os seus sonhos para a sua família. E ninguém acreditava nos sonhos dele. A família ria dele, os irmãos ficavam com ciúme dele. Olha essa família, querido. Uma família muito problemática, de não querer ver o seu irmão ao seu lado, de querer ele morto, distante da sua casa. E a Bíblia diz que eles vendem José. E José vai parar na casa de Potifar, um estrangeiro na terra do Egito. A Bíblia diz que esse menino é tão especial que ele vai chegar na casa de Potifar e Potifar vai entregar tudo nas mãos dele, vai ser o criado daquela casa. E para Jacó,
A notícia está lá que ele perdeu o filho, que ele morreu. No coração de Jacó, o homem que recebeu a promessa de Deus, a promessa do seu avô Abraão, está com o coração dilacerado, machucado, porque realmente creu naquela mentira dos seus filhos, porque levaram ali o sangue misturado com a roupa, com a túnica dele, mostrando o pai, e o pai acreditou. Parece que a promessa naquele momento foi deixada de lado para Jacó, porque nem todos estão preparados para uma situação difícil na vida, que acontece com todos nós. Tem hora que o negócio aperta, tem hora que a tempestade aperta, que a Bia pregou aqui, é verdade. E esse menino foi colocado na casa de um estrangeiro, Potifar. Ele cuidou da casa dele. E a Bíblia diz que a casa de Potifar prosperou porque ele era especial. Ele era diferente. E o negócio ficou tão bom lá que a mulher de Potifar começou a dar em cima dele, que ele era um jovem muito bonito, especial. E a Bíblia diz que ele correu dela. E quando Potifar chegou lá na casa, a Bíblia diz, eu vou resumir para chegar aqui no capítulo 45, onde eu quero chegar na mensagem de restauração da família. Obrigado, meu filho. Esse aí é o Daniel, olha, o meu filho que eu queria. Vem cá, meu filho. Esse aqui é o filho que me deram lá em Mocaju. Ele vai morar comigo agora. Já que a missionária não quer ter filho, me deram ele. Daniel. O Senhor é meu juiz, o nome dele. Vai ser meu filho e meu obreiro, né, filho? Nós trouxemos essa bênção. Ele é filho da irmã da Daciel, né? O Daniel. É irmão da Emily, viu? Ele é irmão da Emily, é o caçula. Então, queridos irmãos, voltando para cá para a Bíblia, e nós sabemos que, por causa dessa mentira, José foi para onde? Numa prisão. Você está vendo a trajetória desse jovem? Ele foi vendido pelos seus irmãos, chegou numa boa casa, lá o inimigo fez de tudo para destruir a vida dele, e ele foi parar na prisão. Só que Deus está olhando tudo o que está acontecendo na trajetória dele. Só que Deus está olhando em todas as promessas que Deus tem naquela família. Porque Deus tem promessa na nossa casa e na nossa família, querido. Vocês estão vendo aqui para onde está indo esse barco dessa família aqui? O barco dessa família aqui está em tempestade. O barco dessa família aqui está em tristeza. O barco dessa família aqui está perdida. Porque o pai lá está chorando, está triste, e o filho está preso numa cadeia ali no Egito. Ele nem sabe o que está acontecendo com José. E de lá Deus começa a usar ele dentro da cadeia. Lá ele começa a abençoar as pessoas. Tudo que ele toca também dentro da cadeia prospera. De tão abençoado, especial que ele é, por causa da promessa que Deus fez àquela família. Você sabia que só basta Deus levantar um somente da tua família para que essa promessa pegue toda a tua família? É, querido. Na nossa família nós temos o quê? 2 irmãs abençoadas que Deus levantou para ajudar a nossa família. Né, mamãe? Nós temos 2 irmãs abençoadas que Deus enriqueceu para ajudar a nossa família. Porque Deus, Ele sempre está levantando as pessoas para cuidar da nossa família. Eu estava jantando lá com a mãe da Emily e ela falou: oh meu Deus, tomara que a minha filha ganhe tanto dinheiro que eu quero vir morar aqui para o centro da cidade. Quero montar um negócio aqui para mim no centro, aqui eu vou ganhar dinheiro. Eu falei: continua orando, se tu crê nisso, continua intercedendo, que a tua filha inteligente, ela pode sim lá em Belém crescer se ela quiser. Ela se formar, a pessoa se formar, começa a ganhar dinheiro. Falei para o Daniel tem que ser médico, porque médico ganha logo dinheiro bastante. O médico ele sofre muito, viu? Porque ele tem que abdicar a vida dele ao serviço ali. Ficar no hospital. Eu tenho um cunhado que a vida dele é ficar no hospital, mas o cara também ganha muito dinheiro. Ganha mais de 50 mil reais por mês ali em São Paulo, com certeza. Então, se a pessoa estudar, crer naquilo, Deus levanta ela assim. Meu irmão, até os ímpios são abençoados
Tira nós que servimos ao Senhor. Glória a Deus. Deus levanta porque Deus é fiel, querido. Deus sempre vai levantar uma pessoa. Lá na família do Mundinho tem um filho que é abençoado, que ajuda todo o Israel, não é, Mundinho? Juninho, né? Tem um coração tremendo. Ele é crente, nem sabe. De tão bom que ele é, o coração dele é tremendo, uma pessoa que eu amo. É um menino maravilhoso. Não tem quem não goste dele. Ele é especial. Ele é o cara que Deus levantou lá naquela família. Eu tenho certeza que na tua família tem uma pessoa que Deus já levantou, que ajuda, porque Deus é fiel. É disso que Deus está falando nessa noite. Esse José era essa pessoa nessa família. Aquilo tudo que aos olhos humanos era mal, era ciúme, era ódio, era Deus vendo lá na frente o que ia acontecer. Glória a Deus. Porque a gente não sabe o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus muitas das vezes é na tempestade, é dolorido. E José chega 2 condenados naquela prisão e ele começa a revelar, porque Deus deu dom para ele de revelações. E de lá ele abençoa o copeiro e abençoa o padeiro, só que o padeiro vai morrer, o copeiro volta ao palácio de Faraó, só que o copeiro esqueceu dele. José ainda falou: olha, quando tu chegar lá na presença, na corte do governador, vê se tu lembra de mim, rapaz, eu te ajudei aqui no cárcere. Quem disse que ele lembrou de José? Naquele momento não, né? Mas quando o negócio apertou ali, olha, quando José chega na corte, que ele vai sair da cadeia, ele vai passar por um processo tão grande para se apresentar para Faraó, que ele tem que mudar, tem que dar banho, não pode ir fedendo na frente de um rei. Ele era visto como um deus, Faraó. Então tinha que limpar ele, botar ele cheiroso para participar ali da entrevista com o governador. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, que ele revela ao Faraó, o Faraó pega lá, então é tudo mesmo que eu quero, rapaz, é tu que vai comandar isso aqui. E a chave começa a mudar. Então a trajetória desse jovem não foi fácil. É igual na nossa vida. Ele foi vendido, ele foi para uma casa, lá ele passou muitos anos, ele foi para a cadeia e agora ele está no palácio. Deus já começou a tirar ele lá da cisterna e vai colocar ele, vai sair aqui desse patamar aqui, ó. Vai sair desse patamar e vai colocar ele aqui nesse patamar. Porque ele estava convicto que tudo aquilo que tinha acontecido, porque era a mão de Deus que estava sobre ele. Porque na nossa família, meu irmão, na nossa família tem muito problema. A gente briga, a gente discute, tem ciúme, tem intriga, tem tudo que tu possa imaginar. Mas uma coisa a gente aprende aqui nessa noite, que o segredo de Deus abençoar a nossa casa é a gente nunca desistir. A gente nunca abrir mão da nossa casa, da nossa família, da nossa paradeira. A gente briga assim, no dia que eu fico mordido com as minhas irmãs. Mas ódio no coração, rancor, não. Isso que a Bíblia pregou uma grande verdade. Jonas representa o quê? O ódio, o rancor, a decepção de não querer pregar em Nínive. Jesus representa o quê? O amor, a esperança, a bondade, a fidelidade. É isso que o texto quer nos ensinar. Jonas representa o mundo, a obra da carne. Jesus representa o Espírito, a obra do amor, a obra da redenção, a obra da salvação. E agora no 45, olha o que vai acontecer. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter. E na presença de todos os homens do seu séquito, bradou: fazei sair todos de minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer os seus irmãos, depois dos irmãos terem vendido ele, depois dos irmãos quererem matar eles, acabar com a vida dele, depois dos irmãos dele encontrar eles lá no Egito. Ele começou a sustentar a casa do pai dele, sem os irmãos saberem dele. Só que aqui chegou a hora dele se revelar para eles. Só que aqui chegou a hora de Deus cumprir promessas na vida dessa família, através de todos os processos que eles passaram. E o versículo 2 diz assim: entretanto, ele chorou tão alto
que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente ao palácio do faraó. Olha, está acontecendo um mistério ali, uma gritaria dos judeus ali, dos hebreus ali, que impactou. Já pensou o que é isso, querido? Impactou até a corte, até o palácio do homem. No versículo 3 diz assim: José declarou a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai. Já pensou ele afastado do pai dele aqui? 13 anos já tinham se passado. 13 anos sem ver o pai dele, e o pai dele sem ver ele. Vive ainda meu pai, e seus irmãos não conseguiram pronunciar respostas, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo, porque ele se deu a reconhecer. Começou a cair a ficha dos irmãos dele. O que foi que a gente fez? O que é que está acontecendo? Depois de 13 anos, querido. Versículo 4 diz assim: então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. E esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendeste para o Egito. Ele deixou bem claro que ele não esqueceu o que aconteceu. Ele deixou bem claro que ele sabia de tudo que os irmãos tinham feito com ele. E se ele fosse uma pessoa aqui igual Jonas, ele mandava matar todos os irmãos dele no Egito, porque depois de Faraó ele é o segundo que manda lá. Aqui a gente vai aprender a diferença de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, para uma pessoa do mundo. Se é Faraó, na hora Faraó passa o sal leite. Se Faraó pega Moisés, quando ele feriu o egípcio, Moisés, se ele não foge, ele ia ser morto. Então José disse a seus irmãos: aproximai-vos de mim. Eles se aproximaram no 5, né? Mas agora, eu sou José, vosso irmão, que vendeste para o Egito, no 4, no 5. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, porque estão aqui tremendo de medo de José, por me ter vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou diante de vós para esse lugar. E era o que estava acontecendo, era José que estava sustentando eles, porque aqui está uma fome danada que está matando muita gente no Egito, em toda aquela região ali. Glória a Deus. Você está vendo o agir de Deus, como é que Deus trabalha? Às vezes a gente não entende, querido. Foi para preservar vossas vidas que aconteceu toda aquela situação, tudo que aconteceu de vocês me jogarem na cisterna, de Deus me tirar de lá, de vocês me venderem para o Egito, mas Deus sempre cuidou de José. Ele foi para cá de Potifar, que era um banquete muito grande lá. De lá ele vai para o cárcere, lá também era bem cuidado, bem tratado. Deus sempre cuidando dele lá, passando todos os processos, só para abençoar essa nação, por causa da promessa. Sabe o que eu entendo aqui? Que a promessa sempre vai estar de pé. A promessa sempre vai estar de pé, querida, na nossa casa, na nossa família. Versículo 6 diz assim: há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Versículo 7: Deus enviou-me diante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar vossas vidas com o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes, porque muita gente estava morrendo, mas Deus cuidando deles. Deus cuidando por causa da promessa que Ele fez para Abraão, e chegou até Jacó, e agora está chegando aos seus filhos, seus descendentes. A mão de Deus para guardar a nossa casa, a nossa família, querido. Aqui no versículo 8, eu acho lindo que ele vai dizer: portanto, não foste vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus. Ele me estabeleceu como um Abba, pai do faraó, seu vizinho e administrador de todo o Egito. Sabe o que ele está dizendo aqui? Deus me colocou como pai do Egito, como dono do Egito depois
Será que Deus ele cumpre as promessas? Será que Deus é fiel, querido? Aleluia. A coisa mais linda do relato do irmão da Daciel, porque o convertido, Deus causa um impacto tão profundo no coração dele, que ele só quer falar de Jesus. Ele fica louquinho por Jesus. A irmã dele estava comentando, eu achei muito lindo, isso é sinal que ele está convertido. Ele falou, é engraçado, né? Que hoje essa mulher que Deus me deu é uma serva do Senhor. E hoje eu tenho o prazer de sair com ela. Não tem mais bebida, não tem mais aquilo tudo que eu fazia. E hoje eu me divirto muito mais. Eu saio com ela, eu abraço ela, eu curto sem nenhuma bebida. Porque parece que só tem prazer se beber, né? Muita gente não consegue servir a Deus porque não quer largar o vício. Acha que a vida dela vai acabar. Meu irmão, é muito gostoso servir a Deus sem bebida. Isso é ilusão de Satanás. O vício é uma ilusão na mente do cara. Olha, você pode sair com a sua esposa, pegar um cineminha, né? Esse garoto já quer que eu leve ele no cinema. Faz mais de 10 anos que eu não vou no cinema. O Daniel falou, tio, me leva no cinema. Acho que tu já foi comer no cinema, meu filho? Ele nunca foi, coitado, vou ter que levar. Olha, ele anda de cavalo, vocês sabem. Quero que vocês vejam ele andando de cavalo, meu irmão. Ele ganhou um cavalo, só que ele vendeu o cavalo dele porque não teve como sustentar. E agora deram um boi para ele, tem um boi, ele é metido a fazendeiro, ele quer estudar, ele quer ser veterinário para cuidar dos gados. Eu falei, eu vou investir em ti, garoto. Quer dizer, ele já tem, né, um pensamento bom, né? Pensamento de querer ser alguém na vida, de querer fazer alguma coisa, não é verdade? E quem sabe não é ele que vai cuidar de mim quando eu estiver velho, que a missionária não quer ter filho, meu irmão. Hein? A gente não sabe o dia de amanhã. Eu tenho 2 filhos, mas ela não tem, né? Ela tem que ter um filho dela, porque quem quando fica velho? Né? Eu tenho 2, não sei nem se eles vão olhar por mim, mas o certo é de ter o nosso filho, meu irmão. O filho da promessa, na verdade. Olha, Jacó teve velho, não foi? Eu estou aqui, meu irmão. Bora hoje, vou fazer uns 3 logo. Não é verdade? Pois é, eu tive que ir lá buscar ela. Já estava subindo pelas paredes, já. Sou servo do Senhor. Olha, a mulher não deve deixar o cara muito tempo, não. Já falei para ela, olha, garoto, tua mãe não tem marido, tua irmã não tem, mas tu tem. Não fica deixando teu marido bonitão desse aí. Eu tenho que ir atrás dela, meu irmão. Isso, olha a carne dominar o cara tá na roça, meu irmão. Ainda mais agora que tem muita piriguete na internet, né? Elas convidam o cara, e elas gostam que pastor é de homem casado, eu não gosto de cara nisso, não. Aí, meu irmão, hein? O cara tem que falar a verdade, irmão. O cara não pode deixar a mulher não pode deixar o cara assim, muito só, não. Eu conheço um bocado de mulher, ele deixou o marido só, hoje ela está sozinha, e vice-versa. Não pode, irmão. O marido com a mulher tem que andar com o cara, o diabo é sujo. Mas quando o cara é bonitão assim, pois é, né? É doido, né? Olho azul. Aí no versículo 9 aqui, voltando para cá, queridos. Mas faz parte do pacote, eu estou pregando sobre família, viu? No versículo 9 diz assim: subi depressa à casa de meu pai e informar-lhe, assim fala teu filho José. Que coisa maravilhosa. Já pensou Jacó sofrendo todos esses anos, o filho que ele já está morto? E agora olha que José manda dizer: vão lá, fale a meu pai que Deus me estabeleceu no Egito. Desce sem tardar para junto de mim, pai. Sabe o que ele falou? Olha, vocês vão lá, avise meu pai que eu estou vivo e que o que Deus preparou aqui, porque Deus preparou uma terra para o povo dele lá, que foi a terra de Gósen. Essa geração aqui de José comeu do bom e do melhor dentro do Egito, querido. Essa geração aqui foi mais de 200 anos comendo só do bom e do melhor dentro do Egito, querido. Já pensou que é um negócio desse? Dentro do Egito, Deus cuidando. O Egito representa o mundo, a Babilônia. E Deus cuidando do povo, meu Deus, por causa da promessa. Versículo 10 diz assim: tu habitarás na terra de Gósen, estarão em minha companhia, tu, teus filhos, teus netos. Olha a promessa. Tu
tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas e teu gado, bem quando tudo teu que te pertence. Versículo 11: eu te sustentarei ali, meu Deus do céu, porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de uma fome tão forte. Do contrário, a tua parentela e todos os teus rebanhos serão exterminados na miséria. Você pensa o que é isso? Meu irmão, esse Jesus é muito poderoso, querido. É Deus que cuida da gente, querido. É Deus que cuida da nossa casa, da nossa família. Toma posse, viu? Você não precisa aqui de profeta te dizer, eis que é a palavra que está te falando. Olha o que Deus está te falando. Olha o versículo 10 como é forte. Toma posse, é a palavra, não sou eu. Tu habitarás na terra de Gósen, é a terra da promessa, hoje trazendo para os nossos dias, que nós estamos aqui vivendo no Brasil. Estarão em minha companhia tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teu gado, tudo quanto te pertence, meu irmão. Coloca nas mãos do Senhor. Se ele estiver no teu barco, vai afundar, não vai nada, meu irmão. Pode vir tempestade que vier. Eu te sustentarei ali. Versículo 12 diz assim: vedes com vossos próprios olhos o meu irmão Benjamim, vê que a minha boca que vos anuncia, narrai ao meu pai toda a glória que tem no Egito, e tudo o que vistes, apressai-vos em fazer meu pai descer para essas terras. Ele estava louco para ver o pai dele. Aqui a família, meu irmão, Deus restaurou toda a família, toda a casa. Não é tão bonito quando uma família se perdoa? Hein? Todo mundo chora, se abraça, acaba aquele rancor, aquela miséria. O coração fica em paz, porque todo mundo se perdoa. É o que está acontecendo nessa família aqui. O perdão, ele quebra todo o laço de rancor. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não coloca rancor no teu coração. Ah, pastor, eu não consigo. Tu consegue, sim. Pede para Deus que tu consegue. Esse negócio de rancor, querido, esse negócio de rancor, isso deixa a pessoa muito para baixo. E não agrada a Deus. Você viu o que a Bia falou? Deus está falando na mesma linha. Esse negócio de rancor dentro do nosso ser é uma desgraça para a nossa vida espiritual. Essa amargura que a pessoa sente, essa ranzinha, Deus não quer isso, meu irmão. Escuta um louvor, te alegre na presença de Deus quando tu tiver com essas tribulações na mente, porque é na nossa mente. Ah, eu estou para baixo, eu não estou bem. Vai louvar, pega o hino da harpa, canta logo 305, canta logo 413, vai cantando. Canta os 3 hinos de fogo que tu vai dar logo glória a Jesus e vai acabar toda a tempestade. Isso é forte. Versículo 13: narrai ao meu pai toda a glória que tenho no Egito e tudo que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para essas terras. Então ele se lançou ao pescoço do seu irmão Benjamim. Veja, e chorou. Já pensou o que é isso? O irmão dele também pensava que ele estava morto. E aqui a família, os irmãos, todos se beijando, se abraçando, porque Deus é fiel. Aqui eles vão gozar do melhor. Aleluia. É o do melhor. Essa geração aqui vai gozar. Eu profetizo que nós vamos gozar o melhor dessa terra também. Nossa família, a nossa casa, a nossa família, querido. Benjamim chorou. Benjamim também o abraçou forte, chorou muito. Já pensou o que é isso? Restauração, querida, dos lares, restauração da família. Toda família enfrenta dificuldade. Por isso que Deus mandou pregar aqui. Não existe família perfeita, querido. A nossa família, todos que estão aqui, todas as nossas famílias têm problema. Todas as nossas famílias aqui enfrentamos momentos tremendos e difíceis. Mas olha que Deus está dizendo que Ele é especialista em restaurar. Que Ele é especialista em abençoar, se a gente não deixar o barco. A questão aqui da mensagem, a primeira e a segunda é o seguinte: Jesus está no teu barco. Porque se Ele estiver verdadeiramente no teu barco, meu irmão, Ele pode balançar, Ele pode querer afundar, mas se Jesus estiver, Ele vai te abençoar no final, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Versículo 15 para a gente encerrar.
Em seguida ele cobriu de beijos, todos os seus irmãos, os irmãos que traíram ele, querido. Os irmãos que venderam ele. Se ele fosse um homem rancoroso aqui, os irmãos estavam na roça porque estavam com medo. Será que ele vai nos matar? Será que ele vai se vingar? Era o que estava na mente dos irmãos dele quando tinha estudado o texto. Mas José sabe que aquilo foi a provisão de Deus. Foi um meio que a gente nunca vai entender. É os mistérios de Deus, a maneira como Deus trabalha, que a gente nunca vai entender, querido. Com cada um Deus faz assim. Em seguida ele cobriu de beijo todos os seus irmãos e abraçando-os expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo os irmãos conseguiram conversar com ele, porque ficaram todos impactados, ficaram todos com o pé atrás, porque não estavam acreditando que naquele momento estava acontecendo. Vamos ficar de pé, querido, até aqui a mensagem. Nós vamos orar e vamos aos nossos lares. O pastor Fred vai fazer essa oração fervorosa e nós vamos estar encerrando, amém? O culto de quarta-feira só vai voltar em agosto, tá? Só dia 5 de agosto o culto de quarta-feira vai voltar. Agora o de domingo vai continuar nas férias, porque eu liberei os irmãos para passear, para curtir mais a família, mas domingão é aqui, não pode faltar o domingão, viu? Domingão nós temos que nos encontrar aqui na casa